Bom, então bom dia a todos, pessoal, prazer, espero que todos estejam bem, né? A última aula que nós temos agora, antes do almoço, eu sou o professor Henrique, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Itajubá, aqui no sul de Minas Gerais, né, bem na divisa do estado de São Paulo, e aqui na Unifei eu sou professor das disciplinas de radar meteorológico, satélites e não caching para tempestade severa, né? Então eu trabalho nessa parte de utilizar as ferramentas de sensoriamento remoto tanto para olhar a superfície como olhar a atmosfera como um todo, né, que é a parte de tempestades. Né? Então, qual que é a ideia dessa aula teórica? Né? A ideia é mostrar para vocês um pouquinho mais de informações que a gente consegue ter com dois tipos de séries satélites, que é o Sentinel e o Landsat. Né? Então, essa aula de hoje ela é uma preparação, uma base, né, um fundamento, para a aula prática que a gente vai ter amanhã sobre o Google Earth Engine. Então, o que eu vou abordar nessa aula? Eu vou abordar basicamente 7 tópicos. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é intensidade do fogo e área queimada. Depois eu vou falar um pouquinho das propriedades do fogo. Então, é importante a gente entender como que o satélite trabalha para detectar essas propriedades. Depois eu vou falar um pouquinho o que são os sensores que trabalham na frequência termal, os óticos, e também para detecção de aerossóis e fumaça. E na parte 4 e 5, eu já vou explicar um pouquinho sobre a série satélites Landsat, né, que é uma série histórica, teve bastante êxito, né? E depois a série satélite Sentinel. Aí já no ponto 6 eu vou falar um pouquinho dos índices espectrais, que são informações, né, combinações que a gente vai utilizar para detectar uma cicatriz queimada, por exemplo, através de satélite. Né? E aí eu finalizo falando um pouquinho dessa ferramenta muito poderosa, que é o grande base da nossa aula de amanhã, que é o Google Earth Engine. Então são esses pontos que eu vou abordar nessa aula teórica. Bom, o que é importante a gente entender, pessoal? Qual que é a diferença entre duas propriedades importantes? Intensidade do fogo, né, e severidade da queimada. Então vamos imaginar o seguinte, ó, falando primeiro da intensidade do fogo. Vamos supor que a gente tem uma região, está tendo uma queimada, né, e aquela queimada ela está associada a uma temperatura. Né? Então o satélite ele vai captar uma certa radiação e ele vai transformar essa informação da radiação em temperatura. Né? Então, durante a queimada, a gente tem essa propriedade que a gente chama intensidade do fogo. Então, a intensidade do fogo, quando eu falo, olha, esse fogo está bem intenso ou ele está menos intenso, ele está associado à quantidade de matéria orgânica, né, que foi liberada aí durante o processo de combustão. Então, a intensidade do fogo é algo que ocorre durante a queimada. Né? Então, ela está associada a essa energia que é liberada. Agora, vamos supor o seguinte, essa queimada já ocorreu e agora a gente está um dia após essa queimada. E agora eu quero caracterizar, por exemplo, qual que é o tamanho dessa área queimada. Né? E essa área queimada, ela pode ser mais severa ou menos severa. Né? Então, dependendo do grau de alteração que houve naquela área, naquele sítio, por exemplo, né? ou naquela região, a gente pode falar em graus diferentes de severidade da queimada. Então, ela pode ser mais severa ou menos severa, dependendo do grau de alteração que ela ocorreu ali naquele sítio, por exemplo. Né? Então, essas são as duas diferenças. A intensidade do fogo está associado ao que ocorre durante a queimada, né, a quantidade de energia liberada, e a severidade da queimada é depois, ou seja, qual foi o grau de destruição que ele ocorreu naquele sítio ali, por exemplo. Então, são duas propriedades bastante importantes, a intensidade e a severidade. E nesse sentido, a gente pode dividir, assim, os sensores, os satélites, que eles podem nos fornecer, basicamente, propriedades do fogo em 3 caixinhas. Então eu vou dividir em 3 caixinhas. A primeira caixinha dela, que é essa primeira figura, são sensores termais. Tá? Então o que a gente tem que pensar? Toda vez que eu falar de sensor termal, termal me lembra temperatura, né? Algo que está quente, por exemplo. Então sensores termais são aqueles sensores que a partir do momento que eu tenho fogo numa vegetação, né, aquela radiação vai chegar no sensor e ele transforma isso em temperatura. Então ele vai conseguir me fornecer qual que é a temperatura, por exemplo, daquele pixel que está com queimado, né, se é mais alto ou mais baixo. Isso a gente vai conseguir, por exemplo, através dos satélites GOES, que é um satélite geoestacionário, o Aqua e o NOAA, que são satélites polares. Tá? Então o primeiro ponto que a gente consegue ter é a parte termal. O segundo ponto importante agora são os sensores ópticos. Né? O que são os sensores ópticos?
a gente vai trabalhar agora não mais com a energia emitida. Então, quando a gente fala em sensor termal, é energia emitida. Sensor óptico, a gente estava falando agora da radiação que foi refletida. Então, vem a radiação lá do Sol, ela bate na nossa queimada, na nossa cicatriz de queimada, e ela reflete uma parte dessa energia e volta para o sensor. Então, através dessa energia que vai retornar para o sensor, ele vai avaliar, por exemplo, qual foi o tamanho da área queimada. Então, a cicatriz queimada é a segunda informação que a gente pode ter. Então, a gente pode utilizar satélite Sentinel e Landsat. Por que aqui eu coloquei o Sentinel e Landsat e não GOES-A com NOAA? A gente pode também ter com eles, porque o Sentinel e o Landsat depende dos canais que a gente tem, mas também que eles têm uma resolução espacial bem melhor, por exemplo, do que o GOES. Tá? Então, além da temperatura da queimada, energia refletida, um terceiro ponto é a poluição. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma queimada, a gente tem emissão, né, de particulado e de gás. Então, a gente consegue também determinar essa parte de detecção dos aerossóis e poluição. Então, são 3 informações importantes. Focos de calor, cicatriz da queimada e também a parte de poluição. Né? Bom, então, em resumo, quais propriedades que a gente consegue obter através de satélites? Basicamente, eu coloquei 4. Né? A gente tem mais, mas eu coloquei as principais. Primeiro, a temperatura de brilho. Né? Então, a temperatura de brilho a gente tem que entender que é qual que é a temperatura com qual um corpo está brilhando. Né? Então, ele vai associar aquele brilho a uma temperatura, ou seja, uma temperatura daquele foco de calor. Né? Uma segunda variável, que o Paulo até comentou no primeiro dia de curso, né? Que é a energia radiativa que a gente tem, que é emitida pelo fogo. Então, a gente consegue associar também uma intensidade com o fogo. Não só a temperatura, mas também a intensidade. Nós temos também agora uma cicatriz. A cicatriz, basicamente, quando a gente está analisando, a gente quer saber qual que foi o tamanho da área atingida. E para isso a gente vai utilizar a energia refletida, aquela que veio do Sol, bateu na região que teve uma queimada e retornou para o satélite. E por fim, a gente também tem a determinação aí dos gases atmosféricos aerosóis. Então, para vocês terem uma ideia, a gente consegue manter o CO, por exemplo, monóxido de carbono e vários outros gases e também material particulado utilizando os satélites. Né? Então, todas essas 4 propriedades, temperatura, a FRP, a cicatriz da queimada e os gases aerossóis, estão associados às consequências, né, da minha queimada. Então, são um ponto bastante importante. E eu vou trabalhar na aula de amanhã com vocês muito com essas terceira e a quarta, que é a cicatriz queimada e os gases atmosféricos. Bom, então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou explicar um pouquinho dessas 3 sensores, os termais, ópticos e associado à poluição, um pouco da física, bem básico, para vocês entenderem, né? Embora vai ter algumas equações, mas é importante a gente entender mais a base física. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu coloquei uma foto aqui, que eu tenho uma queimada aqui, ok? Então, tem uma região que está pegando fogo. Então, o que acontece, pessoal? Todo corpo, se a gente lembrar lá da física básica, todo corpo que tem uma temperatura diferente de 0 Kelvin, né, ele vai emitir uma certa radiação. Né? Então, essa queimada aqui, ela está com uma certa temperatura, então vai chegar uma radiação para o satélite. E o que eles observaram? Eles observaram o seguinte, ó, que uma queimada, ela emite a radiação em vários comprimentos de onda, mas tem um comprimento de onda que ela emite mais energia. E esse comprimento de onda a gente chama, é o comprimento de 4 micron. Né? Então, uma queimada, a máxima emissão de energia dela é em 4 micron. E o que é esse gráfico aqui? Ó? Esse gráfico, ele mostra no eixo Y a quantidade de energia emitida por um corpo, né? E no X o comprimento de onda. E aqui nós temos várias temperaturas, ó, 300 Kelvin, 400, 600 Kelvin. Então, cada corpo, quando eu vou alterando a temperatura dele, ele vai emitindo uma quantidade total de energia diferente e os comprimentos de ondas também diferentes. Tá? E essa equação aqui é a equação famosa, a equação de Planck, que é a equação que ela associa qual que é a energia emitida por um corpo numa dada temperatura num dado comprimento de onda. Então, essa equação aqui a gente utiliza para montar esses gráficos do lado esquerdo. Então, em resumo, o que a gente entende aqui? Uma vegetação que está pegando fogo, a máxima emissão dela é em 4 micron. Por isso que, quando a gente vai trabalhar com determinação de foco ativo, né, o foco de calor, a gente usa o satélite, ele precisa ter esse sensor na faixa aí do 4 micron, porque é onde a gente tem máxima emissão da energia para uma queimada. Né? Bom, então aqui é um exemplo sobre essa parte de sensores termais. Ó. Então, do lado esquerdo aqui, superior, eu tenho um mapinha que onde essas cores
está associado à temperatura. Né? Ó, então aqui é para o estado de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2024. Eu utilizei uma base de dados firmes, que a gente vai aprender a usar um pouco ela no Google Earth Engine, e a cor está a temperatura. Quanto mais próximo do amarelo, são temperaturas mais altas, né? Então está mais quente ali. Então está tendo uma queimada aqui na região norte do estado de São Paulo. Além disso, a gente consegue gerar séries temporais também da temperatura no qual o corpo está tendo fogo em superfície. E é isso que eu fiz nesse gráfico inferior direito. Ó. Então, no eixo X, nós temos aqui, né, para o ano de 2024, tudo. E no eixo Y, a temperatura do fogo. Ó. Então, a gente observa que a temperatura aumenta, né, atinge o máximo aqui por volta do final do mês 8, início do mês 9. Então, a gente dá para observar que está tendo um aumento de queimadas nessa região aqui. Tá? Então, é uma informação que a gente tira dos sensores termais, é a temperatura. Bom, e já dos sensores ópticos? Quando a gente fala em sensor óptico, a gente está preocupado não mais com a energia, e no caso, que foi emitida por uma queimada. Né? Agora a gente está olhando, depois que ocorreu a queimada, qual que é a quantidade de energia que vem lá do Sol, bate na superfície e reflete. Então, é energia refletida. Então, o que a gente quer entender assim? Bom, eu quero identificar uma queimada por satélite. Tá? Então, a gente tem que entender, bom, qual que é a assinatura de uma queimada e qual que é a assinatura de uma vegetação, por exemplo, que não teve queimada. Ou seja, a gente entende que uma área que teve uma queimada, ela tem um CPF, ou uma assinatura, diferente, né, de uma área que não teve queimada. Então, a assinatura de uma queimada, olhando por satélite, é diferente de uma assinatura de uma região que não teve queimada. E é isso que esse gráfico ele mostra. No eixo Y nós temos a refletância, ou seja, a quantidade de energia que vem lá do solzinho, bateu na vegetação e retornou para o sensor, está entre 0 e 60%, e aqui no X o comprimento de onda. Então nós temos duas curvas aqui. Ó. A verde é uma curva de uma vegetação saudável. Ó, né? E a vermelha é a curva de uma área que teve queimada. Então imagine o seguinte, eu tenho lado a lado uma região que tem uma vegetação saudável e uma outra, uma região que teve queimada. O que a gente observa aqui, pessoal? Ó, no caso da curva verde, que é da área que não teve queimada, vegetação, né, uma vegetação que não teve queimada, ela tem máxima reflexão por volta aí de energia refletida de 0,8, né, 0,8 micron, que é o infravermelho próximo. Já a queimada, ela tem máxima reflexão, né, por volta aí do 2,3, né, que já que é o infravermelho curto. Então, olha só que interessante. A gente tem uma diferença grande entre a vegetação e a área queimada em duas regiões, no infravermelho próximo e no infravermelho curto. Então a gente consegue diferenciar as duas utilizando o infravermelho próximo e o infravermelho curto. Então são esses comprimentos de ondas que a gente vai utilizar para identificar uma área que foi queimada de uma área que não foi queimada. Então baseado na energia refletida, que é diferente da queimada e da vegetação para o infravermelho próximo e para o infravermelho curto. Então essa é a base física de uma maneira bastante simples explicada para vocês. E aqui eu mostro um exemplo. Ó. Esse exemplo, inclusive, a gente vai gerar na aula de amanhã. Tá? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos do lado superior aqui, esquerdo, uma combinação de cores que a gente chama de cor verdadeira, um RGB. Imagine o seguinte, é como se eu, Henrique, estivesse a bordo do satélite e eu fosse agora o sensor. Imagine que eu, Henrique, estou olhando com meus olhos para a superfície. Então, é a cor que eu estaria enxergando. Tá? Do lado esquerdo, pessoal, aqui, ó, é uma imagem antes de ocorrer fogo. Tá? E do lado direito é depois que ocorreu o fogo. O que a gente observa? A gente observa que nesse círculo que eu destaquei aqui, ó, olha como ficou mais escura essa região e aqui também. Então, aqui a gente está utilizando uma combinação de bandas, né, ou de canais, comprimentos de ondas, para identificar. Já as duas figuras do lado inferior, ó, que é essa daqui e essa daqui, é uma outra combinação também para identificar. Aqui fica muito mais claro a região que foi queimada, né? Olha como que ela está aqui, ó, bem destacada quando a gente compara com essa região à esquerda aqui, ó. Aqui também, né? Essa parte inferior, lá direito, com essa região aqui. Né? Então aqui é um exemplo simples de como a gente pode combinar, né, informação de energia refletida pela superfície para identificar áreas que tiveram queimadas. Então a gente vai aprender um pouquinho na nossa aula. E também a gente tem uma parte importante, olha, a gente tem satélites que conseguem estimar, por exemplo, a quantidade de poluição que a gente tem na atmosfera. E um dos satélites que a gente vai aprender é o satélite Sentinel 5P. Então aqui nós temos uma imagem, né,
do sensor Tropome, que faz parte desse satélite, do monóxido de carbono. A gente observa até aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, região norte do Brasil, bastante monóxido de carbono, e nessa região da África Central também. Tá? Então, esse satélite, para monitoramento do monóxido de carbono, ele utiliza o canal de 2,3 micron. Tá? Então, essa é uma forma da gente utilizar agora para medir poluição. Aqui eu coloco um exemplo também dessa parte de poluição. Aqui foi um exemplo do estado de São Paulo, um exemplo que a gente vai trabalhar no dia de amanhã, que foi no dia 24 de agosto de 2024. E essa região que está vermelhinha, pessoal, aqui, ó, nessa região aqui, ó, no norte de São Paulo, significa que a gente tem bastante monóxido de carbono. Né? Então foi associado àquele dia que a gente teve bastante queimadas e, consequentemente, teve a geração de bastante poluição. Né? Aqui, então esse é um exemplo da detecção dos aerossóis e poluição. Tá? Bom, então o que eu falei para vocês até agora? Falei um pouquinho que a gente tem os sensores termais, os sensores ópticos e a detecção de poluição. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho da série Landsat e depois da série Sentinel. Bom, o que é a série Landsat? Então foi uma série que foi gerada pelo Serviço Geológico Americano. Né? Ela nasceu em 1972, né? É uma série, uma das mais longas que a gente tem na história do sensoriamento remoto. O primeiro foi o satélite Landsat 1, lançado em 1972. Depois nós tivemos o Landsat 2, 3, o 4, o 5, o 6 teve problema. Né? Depois nós tivemos o 7, e agora nós temos em operação ainda o Landsat 8, que foi lançado em 2013, e o Landsat 9, que foi lançado em 2021. Tá? Então, nesse momento, a gente tem a operação desses dois satélites, Landsat 8 e 9. Aí vocês perguntam, bom, mas qual que é a vantagem do Landsat? Primeira vantagem, ele tem uma série histórica longa, desde 1972. Então, se eu quero estudar índice de vegetação, queimadas numa região ao longo de 20, 30 anos, ele é interessante utilizado. Outro ponto importante, resolução espacial. A resolução espacial da série Landsat é 30 metros. Então, a gente tem uma série histórica ampla e uma resolução espacial muito boa. Esse que é o diferencial da série Landsat. Né? Aqui eu mostro o exemplo, pessoal, de cada um dos Landsat, desde o 1 até o 10, né? O 10 ainda vai ser lançado, de qual que é a quantidade de bandas. O que é importante entender? O que é bandas ou canais? Cada canal, pessoal, ele enxerga, né, num range de comprimento de onda. Né? Então, ele vai ver uma característica específica do objeto que você está observando. Tá? Então, aqui no eixo Y, nós temos aqui o nome dos satélites. Essa curva que vocês observam, que é a transmitância, significa o seguinte, olha, quanto da energia que está saindo da superfície que está chegando lá no sensor. Tá? Então, quanto mais próximo de 100%, pouca atenuação teve. Quanto menos, então, é essa relação. Tá? E no eixo X aqui são a parte do espectro, visível, infravermelho e assim por diante. O que é importante a gente observar aqui? Ó? Quando a gente olha os satélites série 8 e 9, por exemplo, que é essa região, e o 10, eles têm mais caixinhas, essas caixinhas aqui numeradas, né? Ou seja, significa que eles estão enxergando um comprimento, uma maior quantidade de comprimentos de onda. Tá? Então, hoje a gente tem os satélites aí por volta de 6 dias que ele passa numa mesma localidade. Agora, combinando o 8, o Landsat 8 e o 9, a gente tem um período aí de 8 dias. Né? Então, a cada 8 dias a gente tem uma imagem sobre uma mesma região. Bom, mas quais são as características mais importantes que vocês precisam saber do Landsat 8 e 9, que são os satélites que estão em operação? 2 pontos importantes. Né? Cada um tem 2 sensores bastante interessantes. O primeiro sensor é o que a gente chama de OLI, né, que é o imageador da superfície operacional. Né? Então, esse sensor aqui, pessoal, basicamente, ele é utilizado para a gente ter uma ideia da energia que foi refletida pela superfície da atmosfera em vários comprimentos de onda. Então, ele vai analisar a energia refletida. E ele tem para isso 9 canais, né, que ele enxerga. Né? Então, 9 comprimentos de onda diferentes e é uma resolução de 30 metros. Tá? Então, é um sensor que tem 9 canais, ele está analisando energia refletida. Além desse sensor, que ele vê energia refletida, a gente tem agora um sensor que ele olha a temperatura, né? Ou seja, energia emitida. Então, quando a gente está falando em temperatura de um corpo, a gente não está falando mais em energia refletida, a gente está falando em energia
que é refletida por aquele corpo, né? E aí a gente tem esse segundo sensor, que é o TIRS, né? Sensor termal no infravermelho. Então ele vai medir a temperatura da superfície nos canais de 10,8 e de 12 micron, ele tem uma resolução aí de 100 metros. Tá? Então são esses dois sensores que ele vai ter, o ALI, que vê energia refletida, e o TIRS, que vê energia mais emitida na realidade. Tá? Então são dois sensores importantíssimos do Landsat. Aqui eu mostro um exemplo de uma imagem do Landsat 9 de 2021, outubro de 2021. Tá? E aqui a gente observa algumas características interessantes, né? E por isso que é importante. Quando a gente olha uma imagem, eu fico sempre pensando, que informação importante que a gente pode tirar para uma decisão, por exemplo, né? Ou para uma política pública. Então aqui a gente tem uma região onde a gente observa a dispersão de sedimentos, ó, fica bastante claro aqui, né? A gente observa também uma região aqui mais da superfície, e a gente observa também a ocorrência aqui de nuvens, né? Então, são informações que a gente pode observar e monitorar as características da superfície. Bom, então eu falei das séries Landsat, agora eu vou falar um pouquinho da série Sentinel. A série Sentinel, pessoal, ele já foi uma série que ela foi projetada pela Agência Espacial Europeia, a ESA, né, dentro de um programa chamado Copernicus. Tá? Então a gente tem, ele começou aí por volta de 2015, e aqui eu mostro uma projeção para vocês até 2030. Né? Então aqui a gente tem uma projeção. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar esse vídeo bastante interessante que resume sobre a série de Sentinel. Então eu vou abrir aqui a minha tela. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, ó. Henrique, o áudio do vídeo não tá dando para ouvir. Não está aparecendo para vocês? O vídeo aparece, o áudio que tá bem baixinho. Deixa eu ver, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá melhor o som? Ainda não. Eu acho que ele não vai estar conseguindo captar, né, o som do... Pode ser. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como eu coloquei o link desse vídeo na apresentação, depois vocês podem assistir esse vídeo. Mas basicamente é um vídeo que mostra, né, as características da série de satélites associados ao Sentinel. Né? Bom, então quais são as características importantes? Basicamente nós temos aí 4 conjuntos de satélites Sentinel. Então o Sentinel, deixa eu colocar aqui para ir grifando, para ficar mais fácil para vocês, ó. O Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3 e o Sentinel 5P. Tá? Então, o Sentinel 1, pessoal, a vantagem dele é uma série de satélites, tem o A, B, C e o D. Onde estiver no slide, pessoal, em azul, são satélites que vão ser lançados ainda. Onde estiver em negrito, né, ó, são satélites que estão em operação. E onde estiver na cor cinza, são satélites que já não estão mais em operação. Okay? Então, no caso, o primeiro satélite, o Sentinel, é um satélite que ele tem um radar de abertura sintética, né, um banda C. E para qual que é o principal objetivo? Ele é interessante que você consegue monitorar, por exemplo, desastres naturais em condição onde você tem nuvem, né? E, por exemplo, 24 horas por dia. Ele é utilizado também para estimativa de umidade de solo. Então, ele é bastante importante para a gente monitorar regiões, mesmo tendo condições de nuvem. Já o Sentinel é um satélite voltado mais para olhar a superfície, né? E aí, no caso, ele tem o 2A, o B, o C e o D. E ele tem um sensor chamado GMSI que tem 13 canais. Tá? E é isso que a gente vai utilizar para detectar a área queimada.
Já o Sentinel-3, ele é focado mais na superfície oceânica e temperatura da superfície do mar e da terra. E, por fim, nós temos o Sentinel-5P, que ele aqui, vamos dizer assim, que ele é uma mudança de paradigma. Então, ele é um satélite que ele tem sensores para olhar a poluição do ar. Então, ele mede ozônio, metano, formaldeído, aerossol, monóxido de carbono e assim por diante, através desse sensor que a gente chama de tropônio. Tá? Então, essa é a série que a gente vai trabalhar, e a gente vai trabalhar basicamente com dois. Ó. A gente vai trabalhar com o Sentinel-2 e também com o Sentinel-5P. Sentinel-2 para ver cicatriz queimada e o 5P para ver poluição. Perfeito? Aqui é só um exemplo. No caso do Sentinel-2, a gente tem o Sentinel-2A, o Sentinel-2B e 2C. Né? Aqui a distância entre eles, os dias que eles estão. Então, com o Sentinel hoje, a gente consegue ter uma frequência temporal, por exemplo, muito maior do que com o satélite da série Landsat. Além de ter uma resolução espacial melhor. Né? Enquanto a Landsat é 30, o Sentinel, a gente tem uma resolução, a gente consegue, a melhor resolução dele é 10 metros. Né? Bom, então qual que é o sensor do Sentinel que a gente vai utilizar na nossa aula de amanhã? A gente vai utilizar esse sensor, nessas informações aqui, ó, do Multispectral Imager for Sentinel-2. Ele é um sensor que ele tem 13 canais, né? E aqui são os canais, ó. Então a gente tem os canais que vão desde 443 nanômetro até 2190 nanômetro. E aqui nessa última coluna, nós temos a resolução espacial de cada um dos canais. Tá? Então a gente vai utilizar esse sensor e alguns canais desse sensor aqui para trabalhar. Então ele vai desde o visível, pega o infravermelho próximo e o infravermelho curto. Né? Então a gente vai ver aqui muita energia refletida. Tá? Aqui são só dois exemplos de imagens do Sentinel-2. Né? Essa imagem aqui superior, destacando regiões onde eu tenho lago, por exemplo. Né? E aqui uma outra combinação de bandas, né? Essa imagem inferior, onde vem uma região com corpo hídrico, por exemplo, né? Aqui também, assim por diante. Aqui a gente observa também, né? Região com construções, solo nu, e assim por diante. Então aqui é um exemplo do que a gente pode trabalhar com o Sentinel. E o que é interessante, pessoal? A gente vê uma boa resolução espacial, né? Bom, então eu falei do Sentinel-2, que é a energia refletida, para a gente ver as características das cicatrizes queimadas, e agora o Sentinel-5P. Então, lembrando, o Sentinel-5P, pessoal, ele é um instrumento dedicado a analisar poluição atmosférica. Né? Então, ele é a grande vantagem. E ele tem um sensor chamado, né, de tropômetro. Então, o tropômetro é o sensor do Sentinel-5P que vai me dar informação sobre a poluição. E, basicamente, ele tem 3 canais. Ó. Ele tem um canal iniciando em 270 nanômetros, depois um outro de 710 e um outro de 2305. Né? Então ele vai utilizar principalmente esse canal aqui, por exemplo, ó, de 2305 a 2385, para estimar monóxido de carbono. Né? Então esse é um sensor dedicado à poluição. E é muito legal porque nós temos uma resolução de 1 km, olha só, 1 km, né? E diário. Então a gente consegue analisar a poluição diariamente num estado ou numa cidade, por exemplo. Isso que a gente tem feito aqui em Itajubá. A gente tem uma reunião com a Defesa Civil todo início do período seco e a gente faz uma análise histórica como está a poluição nos últimos dias, né? E aqui, pessoal, como o som não está sendo capturado, aqui eu deixo disponível para vocês um vídeo onde ele mostra o funcionamento desse sensor de tropômetro. Bastante interessante para vocês verem depois quando vocês estiverem estudando em casa, né? Bom, aqui eu mostro um exemplo de poluição detectada, então, pelo Sentinel-5P através do sensor tropômetro. Do lado esquerdo aqui, pessoal, ele é um mapinha do Amazonas, né? Foi um dia que foi considerado o Dia do Fogo em 2022, agosto de 2022. Então, o que eu fiz? Eu montei um mapinha de monóxido de carbono para cada um dos dias do mês de agosto de 2022. Então, a gente observa, por exemplo, né, ó, quanto mais próximo do vermelho, essa unidade que a gente chama de unidade Dobson está associada à quantidade que a gente tem na atmosfera de poluição, né? Então, essa região aqui, a gente observa que a gente está tendo bastante poluição, né? Ó, bastante elevado. Né? E aí, o que eu fiz? Eu quis analisar uma série histórica. Eu peguei um ponto específico, por exemplo, para Manaus, né?
e gerei a série histórica para saber exatamente qual foi o dia que eu tive máxima poluição na cidade de Manaus. Ó. Então, é essa figura aqui do lado direito inferior. Ó. Então, no eixo X, nós temos os dias, né? Ó, começando dia 1º de agosto até o último dia de agosto. E no eixo Y, nós temos a quantidade de poluição, a quantidade de monóxido aqui. Está, né? Tá indo entre 60, aí, por exemplo, até um valor de 130. A gente observa, então, que ela é baixa no início do mês e ela atingiu um pico aqui nesse dia, ó, no dia 22 de agosto de 2022, que foi conhecido como o Dia do Fogo. Né? Então, a gente observou um aumento bastante repentino nessa poluição associada às queimadas. Então, isso é um ponto importante até para a gente utilizar como inventário, por exemplo. Eu tive uma aluna de TCC que nós associamos a quantidade de pessoas que foram internadas, idosos e crianças, né, associado a queimadas numa região. Então, a gente pegou dados satélite de queimadas, também de umidade, chuva e temperatura, e olhamos no banco de dados do SUS, o DataSUS, o número de internações. A gente viu que existia uma relação entre o aumento de queimadas, aumento de temperatura, baixa umidade, com o número de internações. Então, isso aí são estudos bastante interessantes, né? Aqui é um exemplo de um vulcão que entrou em erupção, né? Nós tivemos aqui no Pacífico, né? Nessa região aqui, né? E aqui nós temos a poluição, o dióxido de enxofre que foi emitido por esse vulcão. E olha só que interessante, né? Esse vulcão está nessa região aqui do Pacífico, ó. Só que essa fumaça, para vocês terem uma ideia, ó, ela deslocou tudo isso chegando no norte da Austrália. Né? Então ela teve um deslocamento aí, para vocês terem uma ideia, por volta de 7.000 quilômetros. Então esse monitoramento, pessoal, numa grande escala, numa grande região, a gente só vai conseguir utilizando os satélites. Então olha só que interessante, né? E é uma informação gratuita que vocês conseguem acessar rapidamente pelo Google Earth Engine, né? Então é muito bacana essa informação. Tá? Então, ela vem suprir, por exemplo, nós sabemos que tem sensores, né, redes que monitoram a poluição, mas a gente tem basicamente mais no continente e a distribuição não é homogênea. Então, o satélite ele vem suprir essa falta. Né? Bom, então eu expliquei para vocês um pouco agora sobre o satélite Sentinel e Landsat, e agora eu vou entrar na parte de como que a gente pode detectar e calcular uma área queimada. Tá? E dentro disso, pessoal, dentro de sensoriamento remoto, lembrando, sensoriamento remoto, talvez tenha algum aluno que nunca ouviu esse nome, né? Sensoriamento remoto vem da percepção que sensoriamento significa uma detecção e remoto é algo que está distante. Então, quando eu falo, olha, eu tenho uma ferramenta de sensoriamento remoto, significa que é uma ferramenta que ela extrai informações sobre um alvo sem ter contato físico com ela. Então, por exemplo, o satélite. Quando o satélite está tirando informação sobre uma queimada, ele não está em contato físico com a queimada, ele está distante, né? Esse é um geoestacionário, está a 36.000 quilômetros, né? Então, ele é uma ferramenta sem sentir distante. Agora, outro exemplo, um pluviômetro. Né? Um pluviômetro é um instrumento para medir chuva. O pluviômetro, para ele ter informação da chuva, a chuva precisa cair, tocar nele, e ele vai ter aquela informação da medida. Então, o pluviômetro não é uma ferramenta de sensoriamento remoto. Então, sensoriamento remoto significa sentir a distância. Então, todo equipamento que sente a distância, ele tira informação de um objeto que está distante dele, é uma ferramenta de sensoriamento remoto. Por isso que o satélite, e assim como os radares meteorológicos, também são ferramentas de sensoriamento remoto, são sentir a distância. Então, perfeito. Então, o que a gente faz, pessoal? Para detectar queimada, a gente usa um conceito que a gente chama de índices espectrais. O que é um índice espectral? Índice espectral significa que eu vou combinar 2 ou mais comprimentos de onda para extrair informação de algo que eu quero estudar. Então, por exemplo, eu vou combinar a banda do infravermelho próximo e do infravermelho curto para detectar uma cicatriz de queimadas. Então, quando eu combino 2 ou mais bandas, ou 2 ou mais comprimentos de onda, a gente fala, olha, isso é um índice espectral. E olha só que legal. Para isso, existe uma biblioteca chamada Iosome Spectral Index, que ele disponibiliza 264 índices espectrais e as equações a gente pode utilizar. Então eu vou acessar primeiro, pessoal, esse GitHub aqui, ó. Depois essa tabelinha onde a gente tem esses índices. Então eu vou acessar, já está aberto aqui no meu computador. Eu vou acessar para mostrar para vocês, ó. Tá? Então a primeira delas, eu vou dar um zoom para vocês enxergarem, é aqui, ó. Tá? Então a Iosome Spectral Index.
Então aqui eu tenho um pacote Python chamado SpyIndex. Até num dos cursos que eu lecionei agora no Mato Grosso para o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, eu expliquei um pouquinho dessa biblioteca, onde a gente calcula vários índices espectrais. Ó, tá? Aqui ele fala um pouquinho das bandas, tá? E aqui ele fala um pouquinho dos índices, né? Ó, AVI, NDVI e assim por diante. E aí eu vou agora no segundo link, pessoal. Aqui ele tem uma tabelinha com todos aqueles índices, ó. Tá? Todos aqueles índices. Para vocês terem uma ideia, então como funciona? Aqui ele tem o nome do índice, o nome por extenso, para que ele serve? Ó, esse daqui serve para vegetação e a banda que ele utiliza. Eu vou dar um Ctrl F aqui, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu quero procurar um índice que está associado a queimadas, né? A gente chama isso de burn, né? Então, por exemplo, ele encontrou aqui um índice, ó. Vamos utilizar esse índice aqui, ó, o BAI, Burned Area Index. Ele fala como que é a equação que calcula e assim por diante. Ó. Então ele vai encontrar, quando eu digitei burn, todos os índices associados a queimadas. Ó. Aqui outro índice, o NBR que a gente vai utilizar, ó, então ele vai mostrando todos os índices associados a queimadas. Então o que é interessante? Ah, professor, eu não lembro como calcula o índice de vegetação. Então aí você pode vir aqui, ó, dar um Ctrl F e digitar, procurar por NDVI, por exemplo. Aí ele encontrou NDVI, que é o Normalized Difference Vegetation Index, e a equação. Então, aqui é uma tabelinha que ela está associada a esse Iosoma Spectral Index. Então, é uma biblioteca Python muito legal para calcular índices espectrais. Se, quero estudar água, tem um índice espectrais só para água. Quero estudar vegetação, tem para vegetação. Para queimadas. Então, a gente tem uma quantidade sem ter que vocês ficarem decorando as equações. Isso que é bacana, né? Então, agora voltando para a apresentação. Então, esses dois links, pessoal, tá aqui disponível. Vocês podem acessar depois da aula. Tá? Bom, então falando agora um pouquinho dos índices espectrais. Né? Quando a gente fala em cicatriz queimada, o que a gente quer dizer, pessoal? A gente quer dizer o seguinte, ó. Teve um sítio que teve uma queimada, e essa queimada, ela me deixou ali um rastro. Né? Ela me deixou um rastro, ela me deixou uma assinatura. Então, quando eu falo que eu quero calcular uma cicatriz ou identificar, eu quero identificar quais são as características que ele deixou desse rastro ali, naquela região, né, que o incêndio deixou. E aqui eu vou mostrar um exemplo. Ó. Aqui eu mostro dois mapas. Do lado esquerdo, onde está essa região vermelha, pessoal, é uma região onde teve queimado. Ó, essas 4 regiões aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? E aqui é um índice chamado de BAIS 2. Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para mostrar que ele conseguiu diferenciar certinho o local que teve queimada. Já do lado direito, como que a área foliar, né, o tamanho da área foliar variou. E a gente pode observar que essas mesmas regiões, onde teve queimado, ó, ele está próximo do negativo. Ó. Então a gente consegue associar a cicatriz da queimada com o impacto do índice de área foliar. Né? Então o que a gente vai querer na nossa aula de amanhã é identificar essas regiões aqui. Né? Bom, aqui eu mostro alguns exemplos de índices. Existem vários índices, eu não vou entrar em detalhes nele, cada um tem um objetivo específico, assim como existem vários índices de vegetação, cada um tem um objetivo específico. Aqui eu só coloquei como para vocês terem uma ideia da quantidade de índices que a gente tem, que a gente pode utilizar. Tá? A gente vai utilizar apenas 2 na nossa aula como exemplo prático. Né? Bom, aqui eu vou mostrar um exemplo do principal índice que a gente vai utilizar, que é chamado de NBR. Então, o que é o NBR? A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Naquela figura eu mostrei o seguinte, olha, a diferença entre uma área queimada e não queimada ocorre em 2 comprimentos de onda. No infravermelho próximo, que é o NIR, que está em inglês, Near Infrared, e no Short Infrared. Né? Então, a gente vai usar essas 2 regiões, o infravermelho próximo e curto, para monitorar a queimada. Né? Olha só como que esse índice é bastante simples. Bastante simples. Como que a gente calcula? A gente pega a energia refletida no infravermelho, o NR, menos a energia refletida no infravermelho próximo. Olha só que simples. Dividido pela energia no infravermelho refletida mais a energia no infravermelho curto. Então a gente faz infravermelho próximo menos infravermelho curto. Quando essa diferença, pessoal, ela é baixa, significa que a área é queimada. Professor, quanto que essa diferença dá baixa ou negativo? Ó? Quando o SIR é mais alto que o NR. Então, eu estou pegando um número que é baixo menos o número que é alto. Então, ele vai dar negativo. Então, eu tive uma queimada. Se o NBR der positivo, então é uma vegetação que é saudável. Okay? Então,
Aqui eu só consigo identificar se a vegetação teve queimada ou não. E agora se eu quero saber, olha, tem uma queima, por exemplo, numa região cerrada que eu estou analisando, mas eu quero saber, professor, quão severa ela foi? Então tem grau de severidade daquela queima. Como que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Eu vou selecionar uma data antes da queimada, vegetação bonitinha, e uma data depois da queimada, onde a gente teve o registro de queimada. Então é como se fosse um antes e depois. Né? E aí eu vou calcular essa equação, pessoal. Vou pegar o NBR antes, ou seja, esse índice que eu calculei antes, menos esse índice que eu calculei depois. E essa diferença, pessoal, né, ela pode mostrar valores. Ó. Quando for valores aqui positivos acima de 0,1, por exemplo, vai ser uma região que teve queimada. E se ele for acima, aí, por exemplo, de 0,6, foi uma queimada severa. Né? Então, o DNBR baixo, que é a diferença, né? Ele significa uma região, se ele for baixo, uma região de crescimento, ou se ele for alto, uma região de queimada. Tá? Então a gente consegue, além de identificar a área foi queimada, quão severa ela foi, se ela foi menos severa ou mais severa. E aqui eu mostro um exemplo. Ó. Da aula, inclusive, a gente vai gerar essa figura. Aqui foi para a região de Ribeirão Preto, em agosto de 2024. Ó. A primeira figura, pessoal, aqui à esquerda, né, ela é o índice NBR antes de ter fogo. Então, vegetação saudável, toda bonitinha. Essa segunda figura aqui, ó, é o NBR depois que teve fogo. Observe o seguinte, olha só que legal, ó. Nessa região aqui, observe que ele tem um valor aqui negativo, ó. Olha como que mudou daqui para cá, ó. Ela mudou bastante, né? Ficou negativo. Já esse terceiro mapinha é a diferença. O que eu fiz? Eu peguei o da esquerda, pré-fogo, menos da direita, pós-fogo, ó. Tá? E aí nós temos aqui uma região que a diferença do antes menos e depois, né, que é essa terceira figura, ele tem valores positivos. Então, o que é legal? Observe o seguinte, tem regiões aqui que está no vermelhinho mais escurinho, e aqui uma região com um vermelho mais claro. Ou seja, tanto essa região aqui, como aqui, teve queimada. Mas onde teve o vermelhinho mais escuro, teve uma queimada mais severa. Então, o que a gente fez aqui? A partir desse terceiro gráfico, agora eu apliquei uma máscara, eu só deixei o que era queimado. Ó, e a gente tem essa quarta figura. Ó. Então eu só plotei onde a diferença do NBR, ou seja, o DNBR é maior que 0,27. Né? Então eu plotei aqui mais ou menos para cá, ó, esses valores aqui. Né? E aí a gente calculou a área queimada, que deu 58,4 km² de área queimada. Tá? Então eu calculo o NBR antes da queimada, o NBR depois da queimada. Perfeito. Terceiro passo, faço o antes menos o depois. Então, agora eu tenho a diferença do NBR. E o quarto passo é, eu vou plotar uma imagem de DNBR, da diferença do NBR, só para locais onde o DNBR foi acima de 0,27. Esse 0,27, pessoal, pode variar de vegetação, de localidade, assim por diante, mas é um exemplo só para a gente entender. Tá? Bom, então o que eu expliquei até agora? Bom, eu expliquei um pouquinho sobre a física de sensores termais, sensores ópticos, poluição, satélites Landsat e Sentinel. E agora a gente vai entrar, vou falar um pouquinho dessa plataforma brilhante, eu classifico ela como brilhante, depois que eu descobri o Google Earth Engine, as minhas aulas de satélites, os cursos que eu dou de desastres naturais para calcular área alagada, por exemplo, né, eu utilizo ele. Né, inclusive, no Congresso de Meteorologia que a gente vai ter o ano que vem, se tudo der certo, a gente está projetando um curso como detectar a área alagada para as inundações do Rio Grande do Sul, utilizando o Google Earth Engine. Né? Bom, mas qual que é a vantagem, então, do Google Earth Engine? Eu coloquei 4 aqui, pessoal. Primeira delas, o acesso é gratuito a petabytes de imagens e dados satélites. Ou seja, eu consigo acessar de maneira gratuita uma base de dados enormes. Então, ou seja, eu tenho um repositório único que ali eu vou ter dados de queimadas, eu vou ter dados de vegetação, eu vou ter dados de precipitação, eu tenho dados de poluição, por exemplo, né? Eu tenho vários outros dados que eu posso utilizar. Eu tenho dados onde tem rios, por exemplo, e assim por diante. Então, eu tenho uma base única que eu acesso gratuitamente de maneira remota. Isso facilita muito a gente ter essa base de dados única. Segunda vantagem que eu diria que é até mais vantajosa que a primeira. O que acontece? Muitas das vezes, o aluno, ou a gente está no local que a gente não tem acesso a um computador que tem bastante memória. Então, imagina vocês terem que baixar, né, por exemplo, 10 em 1000 imagens de satélite. Então, eu pego uma imagem global,
né? Baixei 10 mil e vou fazer um recorte para a minha região, para o estado de São Paulo. Tá? Então, se eu tenho que trabalhar com 10 mil imagens satélite, isso é muito oneroso, assim, a gente vai levar muito tempo. Tá? Então, essa vantagem 2, o que é? Os dados, a gente utiliza a computação em nuvem, eliminando a necessidade de um computador de alto desempenho. Então, para vocês terem uma ideia, eu dou as minhas aulas práticas, os cursos de Google Earth Engine com laptop básico. Né? Então, eu só preciso ter uma conta no Gmail, uma conta no Google Earth Engine e acesso à internet. Não preciso instalar nada no computador. Então, a segunda vantagem. Terceira vantagem, processamento rápido e eficiente. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão numa aula ou vocês precisam gerar um relatório na empresa que vocês querem. Na hora, você já baixa uma imagem, calcula a queimada e vê como foi a extensão da queimada no dia anterior, por exemplo. Porque o Google Earth Engine disponibiliza esses dados todos os dias. Né? E quarto, capacita workflows aí reproduzível e escalável. Então, eu consigo aí montar, por exemplo, hoje em dia no Google Earth Engine, tem muitas, a gente está criando muito app. Então, teve um aluno meu que criou um app de precipitação, onde a gente seleciona um município e gera série histórica para aquele município ao longo, por exemplo, de 30 anos. Então, a gente tem trabalhado muito na disciplina de Nowcast em gerar aplicativos que podem ser utilizados pela população. Então, são essas vantagens: acesso gratuito, computação em nuvem, sem necessidade de um supercomputador, processamento rápido e capacita a gente ter trabalhos aí tornando escalável. Né? Aqui eu só mostro um exemplo das vantagens. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, em termos de infraestrutura e dados massivos, a gente tem mais de 80 petabytes de dados. Né? Além disso, a gente tem um processamento em escala planetária. Isso é muito bom, pessoal. Então, por isso que eu gosto muito do Google Earth Engine. Eu posso ver, por exemplo, quanto que está chovendo agora no Japão, utilizando os dados do iMerge de precipitação. Tá? E um terceiro ponto, a gente pode utilizar para detecção de mudanças em alta resolução, que nem eu falei para vocês, Sentinel com 10 metros, Landsat com 30 e assim por diante. E uma outra caixinha importante é a flexibilidade de análise com Python. Então a gente consegue, o Google Earth Engine ele tem duas APIs. Ela foi criada com JavaScript, que tem bastante coisa desenvolvida, e tem a API Python. E o que é legal utilizar o Python? Porque eu consigo utilizar as bibliotecas que a gente tem, como Matplotlib, CartoPy e tudo mais. Né? Então a gente consegue fazer esse monitoramento de queimadas e também acessar os dados. Aqui eu mostro um conjunto de dados que a gente tem disponível, a gente vai falar todos sobre esses dados amanhã. E aqui eu coloquei 10. Olha só que interessante, pessoal, a gente pode acessar 10 conjuntos de dados, alguns deles aí 30, 40 anos de dados, de maneira rápida. Então nós temos os dados firmes, que é a temperatura de brilho, resolução espacial de 1000 metros, desde 2000. NOAA 20, que é a temperatura de brilho, e a FRP, né? E com uma resolução espacial. Então, aqui a gente já observa que a vantagem do NOAA 20 em relação ao FIRMS é uma melhor resolução espacial. Nós temos o GOES 16 e 19, também. Né? A série Sentinel, desde 2017, com uma resolução temporal de 5 dias. Olha só que maravilha, 5 dias. Uma resolução entre 10 e 60 metros. A composição Landsat, então agora eles fizeram uma coisa muito legal. Eles juntaram todos os satélites, desde o Landsat 1 até o 9. Então, a gente não precisa juntar os satélites separados, nem fazer correção de nuvens, por exemplo. E a gente tem desde 84, ó. Olha só que legal. E aqui eu coloquei 2 índices de queimadas, o BAI e o NBR. Tá? Nós temos os produtos aqui, que eu não vou entrar em detalhes, que é esse MOLD 14A1 e o MYD14 e o MCD64. São produtos do Aqua e Terra, são satélites, né, polares, onde a gente tem informação também da energia radioativa e também a gente consegue ter ideia, pessoal, do dia que teve a queimada. Né? E aqui nós temos o 9, a gente tem a espessura ótica, que está associada à poluição, aos aerossóis, né? E por fim, a gente tem dos gases atmosféricos, que é isso que eu acho que é uma grande mudança de paradigma, né? A gente tem uma resolução temporal a cada 2 dias, uma resolução de 1000 metros. Então, uma excelente resolução desde 2018. Né? Bom, então, para acessar o Google Earth Engine, a gente vai precisar... a gente colocou disponível para vocês uma atividade pré-aula, então é importante que vocês acessem esse PDF. Para acessar o Google Earth Engine, a gente vai precisar só de 2 coisas. Um e-mail do Gmail, praticamente todos têm, e vocês criarem uma conta aqui no Google Earth Engine, né? Então, lá no GitHub, pessoal, a gente também tem todas as informações que vocês podem acessar para ter. Então, vou mostrar rapidamente aqui, ó. Aqui, essa aula foi da pré-aula que a gente colocou lá. Então, é importante agora de tarde vocês acessem essa pré-aula. Aqui eu mostro passo a passo como vocês criarem a conta. Então, cada um de vocês
vai acessar com o seu Gmail e vai criar uma ID do projeto. Que nem o meu eu criei EE-Henrique. Se alguém tentar entrar com o meu, não vai dar certo. Então, cada um vai criar, João 123, aí vai ter um outro que vai criar, Henrique 56, e assim por diante. Então, aqui tem um passo a passo para vocês criarem essa conta. Né? Então, no final, no código nosso, onde está escrito Project, sua ID Project, você vai inserir a sua ID. Então, vamos supor o seguinte, professor, então eu li esse PDF aqui, eu já acessei com o meu Gmail, então basta que eu coloquei o site, né, onde vocês vão entrar, ó. Então basta vocês copiarem aqui, vocês vão acessar, né, ó. E aqui do lado superior, pessoal, tem, do lado superior, aqui direito, tem escrito Get Start. É aqui que vocês vão clicar para criar a conta de vocês. Vocês vão selecionar uma conta, eu tenho entrado com a conta da Unifei, né, para vocês criarem a conta de vocês. Vai ser bem simples, tá bem detalhado lá. Eu coloquei um vídeo também, se vocês tiverem dúvida, tem um vídeo no YouTube explicando também, tá? Bom, então deixa eu voltar aqui. Depois que vocês estão criando a sua conta, pessoal, tem um código chamado de material pré-aula. Deixa eu até aumentar um pouquinho, ó. Que é esse material aqui, ó. Então vocês vão ter que rodar como teste, ó. Então fui lá, criei minha conta no Google Earth Engine, aí vocês vão rodar aqui, ó, né? Aqui ele vai rodar cada uma das células, eu não vou entrar em detalhes, tá? E aí vai ter um momento que ele vai pedir para autenticar, para você escolher a sua conta. Então eu só vou mostrar como exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou ter que permitir, né, ó. Então eu vou escolher o meu e-mail que eu cadastrei lá no Google Earth Engine. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Aqui que vocês vão ter que alterar. Então eu criei um identificador, ou seja, um nome, e Henrique. Vocês vão ter um de vocês. Então aqui que vocês vão ter que alterar. Lembrando, sempre deixar entre aspas simples, no início, ó, e no final. E aqui vocês vão alterar. Então vamos supor, professor, eu quis criar um João Curso Queimadas. Então você vai colocar João Curso Queimadas. Ó, né? Então cada um de vocês vai ter um deles. Ó. Então aqui ele vai iniciar. Então assim que ele iniciou, ele falou, opa, agora eu permiti o professor Henrique acessar os meus dados. Né? E aqui eu faço uma importação só para mostrar para vocês. Eu não vou entrar em detalhes, que amanhã a gente vai explicar para vocês. Ó. Então olha só que legal, pessoal. Eu estou aqui carregando imagens do dia 5 de agosto de 2024, global. Ó. Olha só que legal. Olha que bacana. Ó. Né? Olha só, eu carreguei essas imagens global. Então vocês vão precisar fazer isso como dever de casa agora de tarde. Então, acessar o material pré-aula, PDF, criar a conta sua e sua ID, entrar no código do pré-aula, colocar lá no código, o código que vocês criaram, e testar. Isso é mais importante, pessoal, senão a gente não consegue rodar a aula de amanhã. Né? Bom, para finalizar, já está bastante adiantado, qual que vai ser o procedimento que a gente vai fazer muito na aula lá? Eu sempre divido, para trabalhar com o Google Earth Engine, para queimadas, em 4 passos. Né? Passos 1, 2, 3 e 4. Ó, tá? O primeiro passo, a gente vai selecionar uma região e período de estudo. Então, a gente vai selecionar Ribeirão Preto, né, onde teve bastante queimadas em 2024. Então, nesse passo 1, eu vou definir a área de estudo, depois qual que é o período, e a gente vai separar uma imagem antes da queimada, tá? Uma imagem depois da queimada. Então, para o passo 1, a área de estudo e período de estudo já selecionei. Perfeito. Então, agora o Google Earth Engine já sabe, ó, o professor Henrique selecionou Ribeirão Preto e agosto de 2024. Ok. Só que a gente vai precisar agora, no passo 2, fazer um pré-processamento das imagens. Elas não estão totalmente prontas para utilizar. Então, algumas imagens, pessoal, ela vem multiplicada por um valor. Então, a gente vai ter que aplicar a escala de offset. Nós vamos ter que fazer um mascaramento de nuvens. Então, para queimadas, a nuvem de tempestade ou nuvem Cirrus, ela não é boa. Né? A gente vai ter. E a gente vai calcular uma composição média e mediana. Então, o primeiro passo, selecionamos a área e o período de estudo. E o passo 2, processamento de imagens. No 3, a gente vai fazer o cálculo, selecionando as bandas e calcular os espectrais. E determinar um limiar para queimada, né? E o passo 4 é a gente visualizar a nossa imagem. Então, a gente sempre vai trabalhar passo 1, área de estudo, passo 2, pré-processamento, passo 3, cálculos e passo 4, visualização. Perfeito? Pessoal, então era isso. Eu deixo aqui o meu contato, e-mail, se vocês tiverem dúvidas depois da aula. O LinkedIn, geralmente eu tenho publicado muita coisa no LinkedIn. Aconteceu uma tempestade ou algo interessante, Código Python tem publicado. E também o GitHub, que dentro desse GitHub a gente disponibilizou
todo o material do nosso curso. Ó. Então, se vocês acessarem, deixa eu entrar aqui no GitHub, ó. Então, se vocês acessarem aqui o GitHub, né, aqui tem todo o material também, ó. Figuras produzidas, material complementar, as apresentações das aulas teóricas nós colocamos aqui, ó, também, né? Material pré-aula, então material pré-aula da atividade 1, que o Diego passou, da atividade 2, que vocês precisam fazer, ó. Então, todo o material que vocês precisarem, eles estão aqui também disponível no GitHub do curso. Tá? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu já esteja com bastante fome. Obrigado, viu? Bom almoço a todos.